Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu quero falar sobre perseguição, o segredo da vitória. Isso mesmo. Muitas pessoas falam, eu quero uma vida livre de toda perseguição, de toda futrica, de todo homem e mulher que quer se levantar contra mim. Quando nós pegamos a história, não somente a história do cristianismo, mas a história mundial, a gente percebe que foi nos momentos de perseguição que os movimentos, que as religiões e que a fé cristã principalmente mais cresceu. Os primeiros 300 anos do cristianismo foi o momento onde o cristianismo explodiu, tomou todo o Império Romano. Tanto é que pouco tempo depois o Império Romano caiu. Foram os vândalos que tomaram, os bárbaros que tomaram Roma. Não, foi o cristianismo que foi fazendo uma transformação de dentro para fora e implodiu o Império Romano. E Tertuliano, um dos pais da igreja, ele dizia: o sangue dos mártires é a semente que faz gerar cada vez mais cristãos. Hoje, os dois países do mundo que o cristianismo mais cresce são China e Irã. China e Irã. Qual é o fator do crescimento chinês e qual é o grande segredo do crescimento no Irã? Perseguição. A perseguição. Eu não estou falando aqui de algo que eu acho, eu não estou falando aqui de algo que eu li num blog, eu não estou falando aqui de um pastor que comentou. Não. Eu estou falando de milhares de pessoas. Eu sou formado nessa área, eu sou formado em missões urbanas e eu estou falando para você já tem décadas que o país onde o cristianismo mais cresce é a China, mas recentemente o Irã conseguiu passar a China. Não, lógico, não em números exatos, mas em percentual em relação à população. E o fator é esse, é a perseguição. A conclusão óbvia que a gente chega é a seguinte: que nós estamos presos no meio de tanta liberdade, enquanto eles estão soltos no meio da prisão. Vou dar um exemplo para você, está aqui na minha mão a Bíblia, está aqui a Bíblia. Nós temos tanta Bíblia, a gente pode ler tanta Bíblia, tem tanta Bíblia para vender, para comprar, para dar, mas a gente não quer ler. Lá nesses países e outros que eu já fui, a Bíblia é proibida. Proibida. Então as pessoas têm uma fome de Bíblia gigantesca. Igreja. Aqui no Brasil são 3 santuários por quarteirão, não é? E as pessoas ainda ficam dizendo, aqui no Brasil não tem igreja séria, não tem homens de Deus, ninguém é homem de Deus mais, está todo mundo perdido, pequenas igrejas, grandes negócios. Lá sabe como é que é? Eu já fui em alguns lugares, eu não posso aqui citar os nomes, mas eu já fui em igrejas literalmente subterrâneas. Igrejas onde a gente tinha que andar horas de carro no meio de uma estradinha de terra, depois descia, entrava no meio do mato alto, caminhava no meio do mato 30 minutos, chegava numa casinha abandonada e no porão da casa tinha uma igreja que se reunia, onde havia uma única Bíblia, mais faltando folha do que com folha, né? O pastor, um homem simples. Por quê? Porque lá, se cultuar naquele país lá, o povo é morto, é preso. Então hoje, o que nós vemos, principalmente países como Estados Unidos, Brasil, Europa, falta esse elemento da perseguição. A perseguição, e isso é em tudo, tá? Você quer ver uma pessoa se tornar um bom aluno? Coloca lá dentro alguém perseguindo ele na sala de aula. Ele vai lutar para ele se formar, tá? Você começa aonde for, começa a fazer postagens, as pessoas começam a te cancelar. Você fala assim, eu vou melhorar, eu vou fazer melhor, né? Você começa a treinar, você começa a ler, você começa a se tornar um bom profissional. Em tudo na vida que você crescer e houver alguma resistência, alguma perseguição, pode saber que aquilo ali vai alavancar e impulsionar o seu crescimento. Eu vi um homem de Deus, certa vez, dizer uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu escrevi na contracapa da minha Bíblia. Está escrito assim: a facilidade apodrece a alma. A facilidade apodrece a alma. Você quer destruir um ser humano?
Ele não tem empecilho, não tem dificuldade, não tem ninguém falando mal dele, não tem resistência, não tem perigo, não enfrenta luta. Essa pessoa aí, ela simplesmente vai se tornar insuportável. Insuportável, porque a mínima luta que ela viver, ela vai apelar, né? Então, hoje, o Irã, hoje, a China e muitos países que têm assim, uma resistência muito grande ao cristianismo, eles estão vendo um crescimento muito grande porque experimentam uma perseguição também muito grande. Eu, na minha vida, já experimentei várias perseguições. E eu posso dizer que o Lucinho que eu sou aqui é muito resultado das perseguições também. Eu nunca fui um cara que fui assim, o Lucinho é demais. Não, não teve Lucinho demais. Eu já vivi muitos cancelamentos, muitos xingamentos, tanto de fora do reino de Deus quanto de dentro do reino de Deus. E sabe o que tudo isso fez? Melhorar meu caráter, moldar meu caráter e me colocar mais aos pés de Jesus. Quando vier uma perseguição, não xinga não. Aproveita a perseguição para você viver segundo o que o Senhor tem para nós e que você entenda isso. A perseguição muitas vezes é o fator que faz crescer. Pai, eu abençoo cada vida, eu peço ao Senhor, o Senhor nos ajude a caminhar contigo. E a gente não vai atrás da perseguição, mas se ela vier, que a gente se comporte como os apóstolos se comportaram. E se for preciso que a gente dê a nossa vida, dê a outra cara, que a gente engula a afronta, mas que a gente possa viver para a tua glória. Eu abençoo, Pai, cada uma no nome de Jesus. Foram abençoados? Se foram, deixa o like aí para mim, por favor, nesse vídeo, né? Por favor, se inscreva no meu canal, ativa aqui o sininho das notificações, manda esse vídeo para muita gente que precisa ouvir essa mensagem. Passa na loja do Lucinho, adquira esse livro, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, um livro maravilhoso que vai te abençoar grandemente. Tem essa Bíblia aqui, a Bíblia, né, do Leão, muito, muito linda, no texto da NVI. Lá na loja do Lucinho também tem pulseirinhas Loucos por Jesus, camisetas, e comprando acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, eu quero convidar você a vir com a minha família para Israel em março de 2026. Nós iremos para Egito e Israel. Isso mesmo. E se você adquirir agora, em julho de 2025, nós estamos dividindo de 17 vezes. Ou seja, a parcela vai ficar pequena e vai caber dentro do seu orçamento. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br. Entra lá, né, veja lá preço, roteiro, forma de pagamento, parcelamento, se inscreva e vamos conosco andar nos lugares onde o nosso mestre andou. Deus te abençoe e até a próxima.